Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu pai e minha madrasta morreram, deixando eu, 19, e minha meia-irmã, 8. O pai da minha meia-irmã, que antes nunca se importou com ela, está recebendo a custódia total e me disse que não vai me deixar visitá-la. Há algo que eu possa fazer? Oi, então, minha vida está desmoronando. Como diz o título, algumas semanas atrás, meu pai e minha madrasta morreram em um acidente de carro. Eles estão casados há 7 anos e minha madrasta tinha uma filha de um casamento anterior de 8 anos. Eu a amo incondicionalmente como se fosse minha própria irmã e lutaria com unhas e dentes para mantê-la segura. Ela não tem família imediata além de seu pai na área, então ele receberá a custódia total dela. Não sei se opiniões subjetivas são permitidas em postagens como essa, mas esse cara é um babaca do caralho. A razão pela qual minha madrasta o deixou é porque ele era abusivo, o que nunca foi denunciado à polícia, mas conheço várias pessoas que testemunharam isso em primeira mão, então absolutamente 100% aconteceu. E a razão pela qual ele era abusivo foi porque nasceu minha meia-irmã e ele não queria um filho. Como resultado, ele nunca deu a mínima para ela, nunca pediu para vê-la e nunca quis nada com ela até agora. Eu estava em casa com minha meia-irmã há alguns dias e ele bateu na porta. Abri e tivemos uma conversa muito feia sobre o que iria acontecer com minha meia-irmã agora que sua mãe e meu pai estavam mortos. Eu disse a ele que se ele acabasse ficando com a custódia, eu gostaria de vê-la sempre que possível, pois a considero minha família. Ele me disse literalmente: isso não vai acontecer, filho. Não quero que minha filha passe tempo com sangue mestiço. Ele está se referindo ao fato de meu pai ser mestiço e, como resultado, eu também sou. Bati a porta. Fiquei absolutamente lívido, o que me traz a este post. Então, basicamente, tenho algumas perguntas. Primeiro, algo pode ser feito para impedir que ele tenha a custódia? Não há relatórios policiais sobre seu abuso e sua ficha criminal está limpa por todas as pesquisas que concluí. Em terceiro lugar, no mínimo, eu poderia alegar em um tribunal que tenho direitos de visita a ela? Na verdade, não sou parente dela, então não tenho certeza de qual é a posição dela. Em terceiro lugar, se não for possível forçar visitas permitidas, existe alguma maneira de adotar minha meia-irmã? Tenho um emprego de escritório que paga bem, então a segurança financeira não seria um problema, tenho um apartamento próprio e estaria 100% disposto a ser seu tutor em tempo integral. Edit, quero deixar bem claro que minha irmã não quer morar com o pai, e ela diz que quer morar comigo. Muito obrigado a quem responder a isso. Estou perdendo o juízo e farei literalmente qualquer coisa para manter minha meia-irmã perto de mim, e não me importo com o custo. Passei por uma situação semelhante quando tinha a sua idade e consegui a custódia total da minha irmãzinha. Por favor, ligue para um advogado de direito de família e ele pode ajudá-lo a lidar com isso. Não entregue sua irmã ao pai dela, pois ele pode tirá-la legalmente de você, já que o plano anterior de paternidade não impediria que isso acontecesse. Pergunte ao advogado sobre a apresentação de um plano de paternidade temporário de emergência para que você possa ter a custódia de sua irmã até que tudo seja resolvido. Certifique-se de que a escola de sua irmã saiba o que está acontecendo e que a papelada da escola não permita que o pai dela a tire da escola. Ligue também para o tribunal local e pergunte sobre os serviços de assistência jurídica em sua área, pois alguns advogados aceitarão um caso como este pro bono, portanto, você não terá que pagar nada. Boa sorte! Atualização. Então, depois de um dos meses mais estressantes da minha vida, posso dizer com alegria a todos que consegui a custódia da minha meia-irmã. Fiz o que muitos de vocês sugeriram e contratei uma advogada de família que foi uma das pessoas mais gentis e prestativas que já conheci na vida. Eu contei a ela as circunstâncias da morte da minha madrasta e do meu pai em meio a lágrimas e soluços, e depois ela me disse que faria tudo o que pudesse para me ajudar. Depois que o pai biológico da minha meia-irmã foi informado de que eu tentaria obter a custódia total, ele basicamente desistiu em poucas horas. A advogada me disse que não teria importado de qualquer maneira. Ela disse isso porque ele não a visitou por um período tão longo de tempo que foi considerado abandono aos olhos da lei, e a probabilidade de ele especificamente obter a custódia era improvável por causa disso. Depois que seu pai biológico disse que não queria minha meia-irmã, passei semanas e semanas preenchendo os papéis certos e saindo com as pessoas certas. Nunca assinei tantas coisas em toda a minha vida. Como minha meia-irmã não tinha família biológica além de seu pai idiota, recebi a custódia em uma bandeja de prata, de acordo com minha advogada.
Seu pai biológico não pediu direitos de visita, e parece que ele nem se importava em primeiro lugar, ele só queria minha meia-irmã por nenhum motivo além de me chatear ainda mais. Ontem, assinei o último pedaço de papel que confirmava que tinha 100% da custódia da minha meia-irmã. Depois que assinei, nós dois choramos e choramos por horas. Ambos estamos trabalhando para processar a morte da mãe dela e do meu pai. Enquanto escrevo isso, ela está dormindo ao meu lado com a cabeça no meu ombro. Os últimos 2 meses foram sem dúvida os piores de toda a minha vida. Considero conhecer minha meia-irmã a melhor coisa que já aconteceu comigo, e adotá-la é a melhor decisão que já tomei. Esses eventos me fizeram perceber que a família não é apenas baseada no DNA, mas também investimentos acionáveis na vida de alguém que você ama. Muito, muito, muito obrigado a todas as pessoas que me ajudaram no meu primeiro tópico. Devo a todos vocês pelo resto de suas vidas. Quando eu fizer 21 anos, se algum de vocês estiver na área de Aberdeen, as bebidas são por minha conta. Espero que todos tenham uma vida maravilhosa. Dê aos seus entes queridos um grande abraço por mim. Eu tenho um cofre na geladeira e está destruindo meu relacionamento. Alguns antecedentes: meu namorado, 28, e eu, 25, estamos juntos há 5 anos, moramos juntos há 3. Nosso relacionamento era ótimo, de verdade. Temos uma conta conjunta para a qual contribuímos mensalmente para lidar com as despesas conjuntas, aluguel, mantimentos, etc. Todo o resto é dividido. Meu namorado tem 1,90 kg e trabalha diariamente. Ele come muito para manter sua ingestão calórica, o que é bom, exceto por esse problema. Compramos salgadinhos e ele sempre come minha metade antes mesmo de eu chegar lá. Comida normal e ingredientes ele não liga, mas se for rapidamente acessível, nunca vou conseguir. Nós discutimos, ele pede desculpas e repete. Esta é literalmente a única coisa ruim que ele fez. Sério, em todos os outros aspectos do nosso relacionamento, ele é respeitoso e atencioso. Lanches são onde todas as apostas estão fora. De qualquer forma, na semana passada eu perdi depois que ele terminou um queijo caro que compramos e que eu realmente estava ansiosa para comer. Tudo se foi depois de 1 hora. Eu perdi minha merda. Fiquei um dia sem falar com ele e acabei pedindo um cofre de geladeira. Depois de nosso próximo lanche, alguns dias depois, dividi cada lanche ao meio e tranquei o meu no cofre. Pela reação dele, você pensaria que eu estava matando cachorrinhos. Ele disse que era desrespeitoso e controlador, e como ouso tirar dele a comida que ele pagou. Quando eu lembrei que meu dinheiro também foi para isso, ele gritou que não dava a mínima e foi embora. Ele bateu a porta com tanta força que um quadro caiu da parede e quebrou. Ele só voltou no dia seguinte, mas foi para se trocar para o trabalho e sair imediatamente. Ele chegou tarde em casa e foi direto para o quarto de hóspedes. 4 dias disso. Eu cansei ontem à noite e pedi a ele para falar sobre isso e ele disse que não tinha nada a me dizer até que eu me livrasse do cofre. Honestamente, estou completamente chocada com essa reação e estou genuinamente preocupada que ele possa estar drogado ou tendo um colapso mental ou algo assim. Esta é a reação mais irracional que já vi em um homem adulto. Ele me ignorou apenas para perguntar aleatoriamente se eu me livrei do cofre. Não vou me livrar do cofre. Devemos renovar nosso contrato na próxima semana. Estou pensando em cortar minhas perdas e simplesmente ir embora. Vale a pena salvar esse relacionamento? Existe algo que eu possa fazer para resolver isso? Ele está se recusando a se comunicar a menos que eu me livre do cofre, o que não está acontecendo. Atualização. Olá pessoal, não sei se alguém queria uma atualização, mas aqui está. Muita coisa aconteceu. O namorado ficava acordado até tarde e se recusava a conversar. Então, tentei falar com ele sobre o cofre novamente e mencionei que não achava que o cofre fosse o problema real. Mas ele era uma parede de tijolos, insistia que é abusivo e controlador negar-lhe comida. Continuei pressionando, perguntando se ele estava drogado ou traindo. Eu disse que ele enlouquecer por causa de algo tão pequeno e ficar fora o tempo todo era suspeito como o inferno. Eu disse que achava que ele estava usando o cofre como desculpa para estar fora de casa fazendo algo ruim. Eu dizendo isso desencadeou um acesso de raiva de horas que acabou resultando em ele jogando meu MacBook contra a parede e quebrando-o. Honestamente, eu realmente pensei que ele iria me machucar. Então sim. Liguei para meu pai, que chamou a polícia. Não quero entrar muito na legalidade disso, mas estou apresentando queixa por destruição de propriedade. Era um laptop de $2.500.
Papai e meu padrinho me mudaram ontem, e agora estou procurando um novo lugar. Não tenho muito, exceto roupas e alguns utensílios de cozinha. Deixei o cofre, mas levei meus lanches comigo, porque foi ele. Também deixei trancado. Ex-namorado tem me enviado spam. Eu o bloquearia, mas sinto que preciso disso como prova caso o comportamento dele piore. Mandei uma mensagem para ele na primeira noite em que terminamos, tirei nossas fotos, tudo. Ele começou a reclamar comigo. Algumas joias. Furioso sobre como eu ainda não me livrei do cofre. Pedindo coisas que ele me presenteou de volta. Me dizendo que devo dinheiro a ele e o aluguel de sua nova casa. Que eu devo um carro a ele. Não tenho ideia de por que ele diria isso, eu nunca dirigi o carro atual dele. Que meu MacBook era velho e inútil e ele não pagaria por um novo, comprei ano passado novinho. Depois de cerca de 1 hora, acho que ele percebeu que estávamos realmente separados e não podia mais me repreender. Então vieram os parágrafos sobre como ele ia se casar comigo, ele me ama, ele quer ser melhor para mim, que eu posso ficar com os presentes e ele vai me comprar um MacBook melhor. Ele surtou ao ver que tirei nossas fotos das redes sociais. Ele então começou a me enviar capturas de tela de suas pesquisas no Google sobre anéis de noivado e me dizendo para escolher um. Ele também enviou algumas mensagens de voz dele apenas soluçando. Qualquer respeito que eu tinha por ele como pessoa se foi completamente. Não quero nada com esse homem. Eu não me importo se ele está tendo um colapso ou algo assim. Ele não é meu problema. Eu capturei suas mensagens e as encaminhei para sua mãe. Ela pode lidar com seu filho. Isso é o máximo que farei por ele novamente. Quanto a mim, ficarei bem. Eu tenho algumas economias, então assumi o aluguel integral de um lugar, bem como o depósito e as taxas, não será muito. Esta foi uma semana estranha. Sinto que deveria estar triste, mas como disse, perdi todo o respeito e não sinto nada além de desdém por ele. Meus pais têm me comprado meus lanches favoritos e são super solidários. Eles estão gentilmente pressionando por terapia, e acho que provavelmente é uma boa ideia. Vou começar minha busca assim que estiver instalada em um novo lugar. Mostra quais podem ser alguns dos primeiros sinais de alerta. Não respeitar os lanches compartilhados foi o catalisador de tudo isso. Um lembrete de que o teste do não é muito importante. Ver como um parceiro novo ou em potencial responde ao ouvir o não sobre algo pequeno pode ser o maior indicador de segurança antes de fazer coisas como morar juntos. Karen do Gramado. Então, ganham a vida fazendo manutenção paisagística, principalmente para propriedades comerciais e proprietários ricos. Sem surpresa, os proprietários ricos tendem a ser os clientes mais difíceis. Eu provavelmente poderia escrever um livro com a quantidade de pedidos ridículos que recebo. Adicionei uma nova cliente, Karen, nome real, à minha rota semanal recentemente e a primeira visita à casa dela foi ontem. Usando o Google Maps, ofereço a propriedade por 1 hora de trabalho. Quando apareci, o lugar estava uma bagunça. Fazia meses que não recebia manutenção. Passei 2 horas fazendo este lugar parecer o mais perfeito possível. Limpei 2 palmeiras meio mortas, aparei todos os arbustos, cortei barbantes e limpei todas as folhas que pude. 1 hora depois Karen liga para minha empresa, para reclamar do trabalho feito. Aparentemente, eles te sopraram folhas no canto de sua propriedade e as deixaram. Bem, isso é besteira completa, mas tudo bem, vou entreter o absurdo. As folhas em questão já estavam no canto dos fundos da propriedade embutidas na palha do pinheiro, pois já estavam lá há um bom tempo. A prática padrão é soprar todas as folhas soltas dos canteiros e cobri-las ou ensacá-las, o que já foi feito. Karen realmente não quis ouvir a razão quando tentei explicar isso e insistiu para que eu mandasse alguém buscar as folhas restantes. Voltei e tirei todas as folhas de sua propriedade, incluindo mais de 75% da palha de pinheiro. Claro que ela ligou de novo para reclamar da falta de palha de pinheiro, momento em que reiterei a mesma coisa que disse a ela antes. Eu disse a ela que ficaria feliz em substituir a palha de pinheiro por $400. Eu não ouvi de volta ainda. A atualização. Então, 1 semana depois que os eventos do meu post inicial aconteceram, recebi uma ligação de Karen. Ela perguntou se eu ainda estava disposto a fazer o trabalho de palha de pinheiro por $400. Eu disse a ela que não teria nenhum problema com isso, mas perguntei por que ela gostaria de usar meus serviços novamente quando não estava satisfeita com meu trabalho anterior. Aparentemente, esta senhora descontinuou os serviços de outras 3 empresas de paisagismo na área e estava tendo problemas para encontrar alguém para fazer o trabalho.
Acho que isso significa que todos a demitiram como cliente por ser ridícula. Eu fui e fiz o trabalho esta manhã e ao terminar, ela estava pelo menos satisfeito o suficiente com o trabalho que solicitou a manutenção da paisagem 2 vezes por semana no futuro. Eu recusei educadamente quando ela perguntou por quê, eu disse a ela a verdade. Senhora, você parece ser um pouco irracional e eu não tenho vontade de lidar com isso. Não deu muito certo, mas ela pagou o trabalho hoje e eu fui embora. Qualquer um se perguntando por que eu voltaria para o único trabalho em primeiro lugar, foi um lucro fácil de $200 por hora de trabalho, por que não? Noiva traidora. Deixe-me começar do começo aqui. Ontem encontrei minha noiva no local do casamento para nossa reunião de 4 meses para finalizar os detalhes. Nós dirigimos para o local separadamente porque ela estava saindo direto do trabalho. No final da reunião, ela me avisou que sua amiga estava deixando o carro alugado e precisava de uma carona para casa e perguntou se tudo bem. Eu disse sim sem pensar nisso, pois não era muito longe de nossa casa e eu conheço bem a amiga dela. Chego em casa e tento entrar em contato com ela pelas próximas 3 horas. Nenhuma resposta. Por volta da marca de 1h30, mandei uma mensagem para a amiga dela e perguntei se ela havia chegado bem. Eu estava muito preocupado. Minha noiva acaba voltando para casa e pede desculpas por ter demorado mais do que o esperado, ela saiu um pouco com a amiga antes de sair. Ok, nada demais, apenas me avise da próxima vez, por favor. A amiga dela me responde alguns minutos depois e diz desculpe, não pude ir ao local, não vi sua noiva hoje à noite. Eu perguntei por que ela diria isso e ela disse que não sabia que não podia controlar o que sua amiga dizia e saiu. Estou esboçado por este ponto. Nunca fiz isso, mas olhei os registros telefônicos dela, sim, fiz e não me arrependo. Eu vi que quando ela saiu ligou para a amiga que me mandou uma mensagem logo depois que ela saiu. Também vi uma ligação de 1 hora com um número que não conhecia no caminho para o local. Perguntei a ela em que locadora elas foram e várias outras perguntas. Ela tinha respostas rápidas e elas pareciam legítimas. Eu pensei que talvez eu fosse louco aqui, eu precisava relaxar e dormir sobre isso. Esta manhã, pedi a ela que, por favor, me deixasse ver a mensagem de sua amiga pedindo que fosse buscá-la e peço desculpas por interrogá-la na noite anterior. Ela disse não. Eu disse, quando falei com você ontem a caminho do local, vi que você estava no telefone, quem era? Ela disse esse é a amiga que peguei mais tarde. Foi quando eu soube de fato que ela estava mentindo. Eu disse que olhei os registros telefônicos dela e sabia que não era verdade. Ela então mudou sua história para dizer eu precisava encontrar um colega de trabalho para discutir sobre um paciente. Quem é o colega de trabalho e por que você não discutiu isso por telefone? Preciso mostrar a ele as técnicas pessoalmente, seu nome é Michael. Ok, estou esboçado além da crença neste ponto, nunca mentimos um para o outro. Pedi para ver as mensagens com Michael. Ela disse que não me deixaria ver. Eu disse por que não, se não há nada a esconder? Você está tendo um caso? Você não quer mais ficar junto? Ela faz uma pausa e começa a me contar todas as coisas que estão erradas comigo. Estou surpreso neste momento, tudo isso é novidade para mim. Eu somei 2 e 2 neste ponto, sei que algo incompleto está acontecendo. Peço novamente para ver os textos. Demorou cerca de meia hora de convencimento para ver esses textos e eles eram loucos. Sexuais por natureza e falando um monte de merda sobre mim. Também como ela queria estar com ele e como eles estão essencialmente apaixonados. Ela começou este trabalho há 1 mês e meio, ele é seu colega de trabalho. Ele também é 15 a 20 anos mais velho e divorciado com vários filhos. Tenho-a apoiado financeiramente nos últimos meses enquanto ela se recuperou e estava a trabalhar extra para que não tivesse de arranjar um emprego a tempo parcial. Temos uma casa onde moramos com 3 cachorros e um cavalo. Desculpe pelo romance, estou fora de mim agora. Eu não esperava isso e íamos nos casar em 4 meses. Qualquer conselho ajudaria. Jesus, sinto muito. Pequeno consolo, eu sei, mas melhor agora do que depois do casamento. Melhor agora do que depois de potencialmente começar uma família. Atualização. Para atualizar, finalmente consegui sentar com ela esta noite e conversar sobre isso. Mais uma vez, ela veio tentando me culpar pelo que fez. Tentando justificar a trapaça e a mentira como resultado direto da minha falta de comunicação e escuta. Ela disse que não teria que começar a falar com esse cara se eu estivesse ouvindo melhor. Passo muito tempo no escritório trabalhando e não dedico tempo suficiente a ela.
Tentei explicar que estava fazendo horas extras para tentar sustentar ela e a família financeiramente enquanto ela estava lutando para não ter que conseguir um emprego de meio período. Ela disse que preferia ter conseguido um emprego de meio período, o que não faz sentido para mim. Ela tinha a impressão de que, como isso durou pouco, uma semana, ela diz, e eles só ficaram juntos uma vez, poderíamos superar isso. Quando mencionei as mensagens em que ela estava me criticando e falando sexualmente com ele, ela desviou bastante e não cheguei a lugar nenhum com isso. Eu disse a ela que não sou a razão disso estar acontecendo. Ela foi longe demais e deveria ter se comunicado comigo ou pensado primeiro nas implicações. Que nunca mais poderei confiar nela e tudo isso por causa de suas ações. Se ela quer tentar justificar isso como minha culpa, é com ela. No final desta parte ficou um pouco mais calmo. Eu disse, escute, só precisamos descobrir o que fazer com a casa que possuímos juntos e os 3 cachorros. Chegamos à conclusão de que ou eu fico e compro a parte dela ou vendemos e conseguimos novos lugares. Os cachorros, um de nós vai pegar um, o outro os 2. Então é aí que isso parou esta noite e continuará a mantê-los informados sobre o progresso. Curioso com o que todos vocês fariam sobre a casa. Financeiramente posso sustentá-la sozinho, mas são quase 3.000 pés quadrados e 5 acres de terra que foram comprados exclusivamente para ter seu cavalo. Ela está pegando o cavalo quando sai e o hospeda em um celeiro. Atualização. Dia 3, pude sentar e ter uma conversa de 3 horas com ela esta noite. Conversamos sobre nosso relacionamento e o que levou ao que ocorreu. Começou com ela me contando o que eu fiz de errado em nosso relacionamento, falta de comunicação, passar muito tempo trabalhando e no telefone. Não discordo de nenhuma dessas coisas. Minha mentalidade por trás de trabalhar tanto era o apoio à família. Eu administro um negócio de comércio eletrônico paralelo e sou o centro de atendimento ao cliente de um homem e os negócios acontecem 24 horas por dia. Eu sempre estou no relógio. Eu certamente poderia ter sido melhor em deixar meu telefone de lado e responder às pessoas no dia seguinte. A falta de comunicação era dos 2 lados e um excelente exemplo disso é o fato de eu não saber que ela estava insatisfeita com tudo isso. Nunca me foi comunicado. Ela disse que achava que eu ficaria chateado se ela me contasse, mas nunca me deu a chance de trabalhar nisso. Não sou uma pessoa perfeita de forma alguma e muitas vezes faço ou digo coisas que são mal interpretadas por ela como rudes. Um exemplo disso é 1 ou 2 semanas atrás, eu estava tentando ajudá-la com um orçamento com seus problemas financeiros para tentar estabelecer um plano para colocá-la nos trilhos. Observação: trabalho no setor financeiro e faço isso para clientes o tempo todo. Ela mencionou que me devia talvez $1.000 e que me devolveria no próximo contra-cheque. Eu disse algo como acho que é um pouco mais do que isso, vamos ver as transferências que fiz para nossa conta conjunta. Acabou sendo mais de $5.000. Meu objetivo ao fazer isso não era fazê-la se sentir mal, mas perceber o quanto tenho contribuído. Ela interpretou isso como se eu estivesse tentando humilhá-la. Estava apenas tentando ajudar e talvez meu timing estivesse errado. Ela me disse que ultimamente tenho estado muito focado em dinheiro, mas só estava tentando ter certeza de que ficaríamos bem. O fato de ela continuar tentando justificar o que fez atribuindo isso como uma correlação direta com minhas falhas realmente me incomoda. Ela continua me dizendo que está surpresa por eu jogar fora 7 anos de um relacionamento assim. Continuo tendo que lembrá-la de que não joguei fora, ela jogou com suas ações. Ela me disse que eu contei para muitas pessoas muito rapidamente e poderíamos ter resolvido tudo isso entre nós. Ela também disse que não teria que falar com outra pessoa se eu fosse um melhor ouvinte e comunicador. Finalmente determinei a extensão do caso em que realmente acredito com base nos textos que li. Eles começaram a conversar 2 semanas antes via texto. Não sei se eles se encontraram antes fora do trabalho, mas desta vez ele a convidou para ir ao parque jogar basquete e conversar. Ela se encontrou com ele e eles acabaram se beijando. Eu realmente acredito que não foi além disso ainda. Mas, teria em um futuro próximo, tenho certeza. Ela diz que ele não é seu namorado. Ela também foi embora hoje à noite e não tenho ideia de onde ela está, supondo que esteja com ele ou com uma amiga. É uma situação de vida estranha, mas espero que isso se resolva no curto prazo. Eu acho que ela quer que eu volte com ela e tente consertar isso. Acho que o principal problema foi a falta de comunicação que se manifestou por muito tempo. Entramos na rotina, vivemos nossa vida simples e chata e, entretanto, esse problema nunca foi discutido e foi crescendo com o tempo. Ela agiu mal em vez de falar comigo e também mentiu na minha cara e falou um monte de merda sobre mim pelas minhas costas. Ela pode ser muito sorrateira e acho que não posso confiar totalmente nela novamente.
Obviamente, isso seria a coisa mais fácil de fazer, mas acho que nunca seria realmente feliz. Compreender a causa raiz me ajudou a me sentir melhor. No mínimo, isso me permitirá abordar minhas falhas de personalidade, problemas de comunicação e ver as coisas de outra perspectiva. Comecei a ir à academia hoje e vou manter uma rotina. Também pretendo voltar a estudar para minha designação CFP. Tirei uma semana de folga do trabalho para me concentrar na minha saúde mental. Hoje liguei para o local do casamento e cancelei oficialmente a data. Conseguimos recuperar algum dinheiro, mas perdemos um pouco, a menos que a data possa ser revendida para outro casal, improvável. Também falei com os pais dela novamente para mantê-los informados. Eles moram longe e tenho certeza que estão muito preocupados. Continuo a dizer-lhes que está tudo bem e calmo e que não precisam de se preocupar com a filha. Fiz algumas pesquisas e com as taxas de juros onde estão hoje, não conseguirei encontrar uma casa comparável para a hipoteca que pago por isso, dificilmente consigo encontrar um apartamento por menos hoje em dia. Acho que minha melhor opção é tentar comprar a parte dela e fazer com que ela encontre um apartamento. Ela parece agradável neste momento. Teremos um avaliador para saber o valor e ver qual seria metade do patrimônio e se isso é viável para mim. Minhas perguntas para todos vocês são: isso muda sua opinião sobre a situação? Estou lidando com isso corretamente? Se não, o que devo fazer diferente? Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 4.500 inscritos. Uma boa noite, pessoal.